لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يصدعون بالحق ولا يخافون في الله لومة لائمين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. Todos os louvores pertencem somente a Allah subhanahu wa ta'ala. Que a paz e bênçãos estejam sobre a melhor criatura de Allah, Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Caros irmãos, hoje inshallah vamos fazer uma reflexão em torno do melhor versículo do Coran, que é o Ayatul Kursi. Nós sabemos que Ayatul Kursi é um dos versículos mais recitados do Coran e bem conhecido pela maioria dos muçulmanos. Muitos de nós sabemos de cor este versículo, decoramos na infância quando estudávamos na madraça, mas hoje, inshallah, vamos entender o seu significado e o seu tafsir. Esta palavra Ayatul Kursi significa o versículo do trono, porque neste versículo Allah subhanahu wa ta'ala faz uma alusão ao seu trono. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard. E o tema deste grande versículo é o monoteísmo puro, o tawhid e a grandeza dos atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. E tudo isso é explicado de uma forma muito simples e interessante. Portanto, Ayatul Kursi, caros irmãos, é o maior tesouro do Coran. Aliás, de todas as escrituras que Allah subhanahu wa ta'ala revelou, o Ayatul Kursi é o maior tesouro. Por quê? Porque o versículo todo fala somente da grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. E por acaso, caros irmãos, nesta existência toda, será que existe algo maior que Allah? Se nós não falarmos da grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala, vamos falar da grandeza de quem? Das suas criaturas, que são criaturas finitas. Portanto, este versículo, caros irmãos, ganha esta dimensão, ganha este valor exatamente por falar da grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso que a superioridade do Ayatul Kursi em relação aos outros versículos do Coran é devido ao seu conteúdo, porque só fala da grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Tawhid al-uluhiyya, Tawhid al-rububiyya, Tawhid al-asma wa sifat. Se formos abrir o livro de hadith, iremos encontrar inúmeras virtudes de Ayatul Kursi. Vou apenas mencionar algumas. Vem no hadith, o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse que existe no Surah Baqarah um versículo que é líder, é chefe de todos os versículos do Coran e faz com que o Shaitan fuja da casa onde este versículo é recitado. E este versículo é Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. No hadith também, certa vez, o Rasulullah sallallahu perguntou aos sahabas conhecedores do Coran, aqueles sahabas que tinham muito conhecimento acerca do Coran: Atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'akum a'zam? Você sabe qual é o melhor e o maior versículo que Allah subhanahu wa ta'ala revelou? Eles responderam Ayatul Kursi.
Então Rasulullah sallam confirmou dizendo: parabéns pelo conhecimento que Allah subhanahu wa ta'ala vos concedeu. Vem no hadith também Rasulullah sallam diz: man qara ayat al-kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhul al-jannah illa an yamut. Quem recitar o ayat al-kursi depois de cada salat obrigatório, nada lhe impedirá de entrar no paraíso, excepto a morte. Subhanallah. Logo após a morte, a pessoa começará a sentir os efeitos, o conforto e a tranquilidade do paraíso. Portanto, temos que pôr em prática este hadith. Depois de cada salat obrigatória, depois a pessoa fazer istighfar 3 vezes, Allahumma anta salam, Allahumma a'inni ala dhikrik, recitar também uma vez o ayatul kursi, esta virtude. Quem recitar após o salat obrigatório, nada lhe impedirá de entrar no paraíso, excepto a morte. No hadith também Rasulullah diz: quem recitar este versículo antes de dormir, فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظ وَلَا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحْ. Quem recitar o ayatul kursi uma vez antes de dormir, então o Rasulullah diz: um guardião da parte de Allah. Guardião aqui significa um anjo da parte de Allah continuará a proteger essa pessoa e irá impedir que o shaitan se aproxime dele até o amanhecer. Portanto, se formos a ver, o Rasulullah nos encorajou a recitarmos este versículo diariamente e abundantemente, devido às inúmeras virtudes que possui. Caros irmãos, muitas pessoas pensam que Ayatul Kursi é apenas efetivo para afugentar os shayatins, os jinnats, os maus olhares, e ser recitado sobre o doente, sobre alguém que sofre de sihr, feitiçaria, ou para fazer quadros e pendurá-los a fim de ornamentar, embelezar as nossas casas e lojas. Muitas pessoas pensam que a Ayatul Kursi serve apenas para esses objetivos. Não há dúvidas, caros irmãos, vem no hadith que a Ayatul Kursi é muito efetivo para afugentar os shayatin, jinnats, mas devemos ter em mente que quando o Rasulullah perguntou aos sahabas acerca deste grande versículo, não foi no sentido de fazer ta'wizes ou ser recitado e soprado sobre o doente, não. O objetivo da pergunta era de saber se os sahabas conheciam o versículo do Coran, no qual se fala do monoteísmo puro, do Tawhid. Se eles conheciam o versículo do Coran em que se tenha condenado claramente o shirk e erradicado as suas raízes. Este era o objetivo da pergunta do Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Portanto, este versículo, caros irmãos, Ayatul Kursi, é o versículo que Allah nos revela as suas qualidades exclusivas. Allah nos revela a sua grandeza, a sua majestade, o seu poder absoluto, a sua eternidade. E se formos a ver, caros irmãos, este versículo é a base do nosso aqida, da nossa crença. Por quê? Porque fala daquilo que distingue o Islã das outras religiões, que é o Tawhid. Aqida é uma palavra árabe que deriva da aqd, e aqd significa nó. Nós fazemos um nó com a nossa crença em Allah subhanahu wa ta'ala, de que somente Allah é o nosso Criador, nutridor ou sustentador. E este versículo, somos a ver, é separado em 10 pausas. O versículo é único só, mas está separado em 10 pausas. Allah subhanahu wa ta'ala começa dizendo: Allahu la ilaha illahu. Allah la ilaha illahu. Não existe outra divindade que merece ser adorada além de Allah subhanahu wa ta'ala. É o mesmo significado de kalima tayyiba, la ilaha illallah. Esta, caros irmãos, é a crença fundamental da nossa religião, o Islã. É a expressão máxima de Tawhid. Esta frase, Allahu la ilaha illallah. E esta frase confirma a realidade de que a divindade inteira pertence exclusivamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Devemos compreender bem o significado de Allahu la ilaha illallah, porque não existe nenhum benefício em pronunciar esta frase sem a devida compreensão e sem implementar na prática. É o que muitos fazem. Recitam kalima tayyiba, la ilaha illallah, mas não sabem o que estão a pronunciar. Não sabem o seu significado. Devemos sempre ter em mente, caros irmãos, que Allah é o dono e controlador de todo o universo. Allah é omnipotente. Allah é o majestoso. Allah é o conhecedor do presente e ausente.
e ninguém para além dele é digno de ser adorado. Isso significa Allahu la ilaha illahu. Em seguida Allah subhanahu wa ta'ala diz Al-Hayyu Al-Qayyum, duas qualidades de Allah, atributos de Allah. Al-Hayy, o vivo, aquele que jamais morre, é o Hayy. Al-Qayyum, o firme, o eterno. Este atributo de Allah traduz a sua qualidade de ser imortal e eterno. No juz 19 Allah diz وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Ponha a tua confiança no Hayy, no vivo, aquele que jamais morrerá. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala é o vivo e a sua vida é autossubsistente, não depende de outros seres. Por isso, nós que somos servos de Allah subhanahu wa ta'ala, constantemente temos que invocar Allah subhanahu wa ta'ala, quer seja na dificuldade, na tristeza, na dor, na aflição ou em qualquer outra circunstância. Sempre devemos repetir o nome de Allah, porque Allah é o único que é vivo, é Hayy. Allah é o único que é eterno e ninguém mais tem essa qualidade. Caros irmãos, aquele que morre jamais poderá resolver os nossos problemas, as nossas preocupações. Por isso que aqueles que além de Allah subhanahu wa ta'ala invocam as criaturas, invocam o profeta sallallahu alaihi wasallam, pedem coisas ao profeta na sua campa, pedem coisas a um santo como Sheikh Abdul Qadir Jilani, será que podemos considerar eles como muçulmanos? Nós sabemos, caros irmãos, que o shirk é o maior pecado no Islã. Allah não tolera e jamais perdoará o shirk. Allah próprio no Corão diz Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah jamais perdoará que lhe associe outras divindades, mas Ele perdoará todas as outras coisas que Ele quiser. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Quem associa parceiros a Allah, ele desencaminha-se para muito longe. Portanto, Allah é o Al-Hayy, é o vivo, Qayyum. Allah jamais envelhecerá ou enfraquecerá com o decorrer do tempo. No tafsir deste ayah, os ulama explicam que dentre os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, o Al-Hayy e Qayyum são Ismi A'zam, possui um grande valor perante Allah subhanahu wa ta'ala, e quem invocar Allah através desses nomes, o seu dua será aceito, inshallah. Por isso, quando a gente faz dua, constantemente temos que levar esses dois nomes de Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Desta forma os duas serão aceitos, inshallah. Depois Allah subhanahu wa ta'ala diz La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah diz, nem a sonolência e nem o sono o tomam. Allah não dorme e nem soneca. Caros irmãos, se Allah dormisse, quem iria controlar o universo? Quem iria controlar os céus, a terra, o sol, a lua, os astros, os oceanos? Quem iria controlar tudo isso? Nós, seres humanos, somos afetados pelo sono devido ao cansaço físico e mental que nos atinge. Por isso, quando despertamos do sono, aí ficamos frescos. E nenhum servo, caros irmãos, que seja um profeta, um mensageiro, um santo, um pir, pode ficar sem dormir. Mas Allah, que é o nosso Criador, Ele jamais dorme nem descansa. Isso que Ele está a dizer, La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Vem no hadith de Ibn Abbas, radiyallahu anhu, certa vez, os Banu Israel, o povo Banu Israel, perguntaram ao profeta Musa alayhi salam, ó Musa, será que o teu Senhor dorme? Na'udhu billah. Yani, será que Allah dorme? Musa alayhi salam disse a eles, temei Allah em fazer esse tipo de perguntas, vocês não têm vergonha? Então Allah subhanahu wa ta'ala chamou a Musa e disse, ó Musa, eles, o teu povo, estão a perguntar se o teu Senhor dorme. O Musa, faça o seguinte, pega 2 garrafas nas tuas mãos e mantém-te de pé durante toda a noite. Pega 2 garrafas nas 2 mãos e mantém-te de pé durante toda a noite. Musa alayhi salam fez isso. Vem nesse riwayat, quando havia passado uma terça parte da noite, Musa alayhi salam sonecou e caiu dos joelhos. Depois ele levantou-se e agarrou as garrafas de novo. Quando atingiu a última parte da noite, Musa alayhi salam sonecou de novo e as 2 garrafas caíram das suas mãos e partiram-se.
Então Allah subhanahu wa ta'ala chamou a ele e disse: "Ô Musa, se eu dormisse, os céus e a terra teriam caído, destruindo-se, assim como se partiram as duas garrafas em tuas mãos." Subhanallah. Eis que Allah está a dizer: "La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm", que Allah não dorme nem soneca. Depois Allah diz: "Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard." A Allah pertence tudo quanto existe nos céus e na terra. Tudo que seja concebível ou imaginável, faz parte da criação e do universo, está sujeito à autoridade de Allah subhanahu wa ta'ala. Tudo que a gente possa imaginar, os céus e a terra, os seres humanos, os jinnat, tudo pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah é o dono de tudo e de todos. Isso significa lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Depois Allah faz uma pergunta: "Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhni?" Quem pode interceder perante Allah subhanahu wa ta'ala a favor de alguém sem a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala? Ninguém, caros irmãos. Ninguém consegue interceder junto de Allah a favor de quem quer que seja sem a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Isto retira logo qualquer possibilidade de pensar que alguma criatura pode nos beneficiar ou prejudicar sem a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso que aqueles que recorrem à feitiçaria, à bruxaria para resolverem os seus problemas, tudo isso que eles fazem, caros irmãos, não tem nenhuma validade, não tem nenhum efeito. Por quê? Porque este universo tem dono. Este universo é regido pelas leis de Allah subhanahu wa ta'ala, é regido pela vontade de Allah, é regido pela força e pelo poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhni. Nenhum mensageiro, nenhum profeta, nenhum anjo, ninguém consegue interceder junto de Allah a favor de quem quer que seja, illa bi'idhni, sem a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. E ninguém consegue obrigar Allah a fazer o que ele não quer fazer. E ninguém consegue impedi-lo de fazer o que ele quer fazer. La yus'alu amma yaf'alu yus'alu. Allah em Juz 17, nós seremos questionados. Mas Allah, la yus'al. Ninguém pode questionar Allah porque ele faz isso, porque ele faz aquilo. Ele é o nosso Rabb, faz e desfaz, porque ele é o nosso Criador. Em seguida Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum." Deixa eu ver, caros irmãos, porque é que este versículo, como eu disse no início, é o melhor versículo do Corão, como bem no hadith, porque só fala da grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Agora Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum." Que Allah sabe o que está na frente deles e o que está atrás deles. O sentido desta frase, caros irmãos, está relacionado diretamente à omnisciência de Allah subhanahu wa ta'ala. O conhecimento de Allah é ilimitado e nunca pode ser medido. Não podemos medir quanto conhecimento Allah tem. Por isso no Juz 11 Allah diz: "وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ." Allah diz: nada escapa a Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ. Nada escapa a Ele. Nem o peso de um átomo ou algo menor ou maior do que isto nos céus e na terra, nada escapa a Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Só Allah subhanahu wa ta'ala tem o conhecimento de tudo e de todos. E nenhuma folha cai da árvore. Allah próprio no Corão diz isso no Juz 7: وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ. Allah diz: nenhuma folha cai da árvore e nenhum grão germina nas profundezas da terra sem o conhecimento de Allah e sem a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Esta é uma das exclusividades que pertence somente a Allah. Ninguém consegue ocultar absolutamente nada de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós podemos ocultar dos homens semelhantes a nós, mas Allah ninguém consegue ocultar. Ninguém consegue se esconder de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala conhece o passado, o presente e o futuro de cada um de nós. E ninguém para além dele tem essa qualidade. Nenhum mensageiro, nenhum profeta, nenhum santo, ninguém mais tem essa qualidade. Nós nem sabemos quando vamos morrer.
Como vamos morrer? Onde vamos morrer? Onde seremos sepultados? Ninguém sabe. Só Allah subhanahu wa ta'ala é quem sabe tudo isto. Isso significa يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. Depois Allah subhanahu wa ta'ala diz وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Allah diz, ninguém pode atingir os conhecimentos de Allah senão o que Ele permitir. Ninguém conhece, caros irmãos, com profundidade uma parte, por mais ínfima que seja, do conhecimento de Allah. Ninguém conhece. No tafsir deste ayah, os mufassirin explicam que nós podemos levar todo o conhecimento dos homens, desde o tempo de Adam alayhi salam até o último homem que existirá na face da terra. Todo esse conhecimento perante o conhecimento de Allah é uma gota no oceano. Não é nada. É por esta razão que Allah subhanahu wa ta'ala nos fala do seu conhecimento no Corão, o que Allah diz no Juz 16: قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Allah diz: se as águas de todos os oceanos do mundo, se as águas de todos os oceanos do mundo se transformassem em tinta, e com essa tinta a gente começar a escrever sobre as palavras de Allah, a grandeza de Allah, Allah diz, tudo iria acabar, mas as palavras de Allah jamais acabariam. Allah ainda diz, وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Mesmo se Allah tivesse trazido outros oceanos para reforçar, Allah diz, tudo iria acabar, mas as palavras de Allah jamais acabariam. Subhanallah. É isso que Allah diz no Corão sobre o seu conhecimento. Nós pensamos sobre alguma coisa, temos muito conhecimento, temos isto, temos aquilo, não somos nada diante de Allah, somos pobres. É o que Allah diz no Corão: Ya ayyuhan nas antum al-fuqara, ó gente, vocês são pobres perante Allah. Allah é o único Ghani, independente, é Allah subhanahu wa ta'ala. Depois Allah subhanahu wa ta'ala diz: Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard. É quem Allah fala sobre o seu trono. Allah diz, só o trono dele engloba os céus e a terra. Não só um céu, todos os céus. Só o trono de Allah abrange os céus e a terra. Subhanallah. Nós sabemos, caros irmãos, que as dimensões desta existência, só o sistema solar onde nós nos encontramos é algo extraordinário, algo magnífico. A ciência moderna ainda não conseguiu descobrir tudo. As dimensões do espaço é algo extraordinário. Astros que distam de nós milhares e milhares de anos. E o que Allah está a dizer? Que só o trono dele abrange tudo isto. Imagine então quão poderoso é Allah subhanahu wa ta'ala, se só o trono dele abrange os céus e a terra. E como vem no hadith autêntico, que os céus e a terra, em comparação com o trono de Allah, é como se fosse um anel perdido no deserto. Será que um anel perdido num vasto deserto tem algum valor? Não tem nenhum valor. E se os céus e a terra, e se o trono de Allah subhanahu wa ta'ala engloba tudo isto, será que o conhecimento de Allah não é suficiente para conhecer a cada um de nós? Imagina o quão poderoso é Allah subhanahu wa ta'ala. Depois Allah diz, وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا. Allah diz, e preservar e proteger estas duas coisas, yani os céus e a terra, la ya'uduhu, não lhe deixa fatigado. Allah não se sente fatigado pela responsabilidade que tem sobre os céus e a terra. Allah protege, Allah assegura a existência dessas duas criaturas extraordinárias. E isso não provoca nenhum peso para Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la ya'uduhu. E por fim Allah termina dizendo, wa huwa al-aliyyul azim. Duas qualidades, atributos de Allah: al-ali, o sublime, al-azim, o glorioso. Portanto, sempre temos que ter em mente, caros irmãos, que Allah é o maior, Allah é o mais exaltado, Allah está acima das suas criaturas, está acima das leis que Ele próprio criou para regir a natureza. Mas não pense, caros irmãos, que é só recitar as palavras que compõem o Ayatul Kursi. Não. Temos que recitar essas palavras e vivermos o seu conteúdo na prática. Vivermos a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque ninguém vai entrar no paraíso julgando que Allah é pequeno no seu coração.
A grandeza de Allah não deve ser concebida em termos teóricos, não, mas sim em termos práticos. É por esta razão que quando uma criança nasce, a primeira palavra que toca os seus ouvidos é Allahu Akbar. Allah é o maior. A criança logo tem que saber que é o maior, é o único, é Allah subhanahu wa ta'ala. No Adhan também encontramos esta fórmula, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Para iniciar o salat, Allahu Akbar. Vamos para o ruku e sajda, Allahu Akbar. Portanto, não basta apenas recitar as palavras do Ayatul Kursi. Não, temos que viver o seu conteúdo na prática. Há vários exemplos que os sahabas deixaram para nós sobre isto. Sobre como viver a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Não só sahabas, outras pessoas piedosas, virtuosas também deixaram exemplos. Só para terminar, vou deixar convosco o exemplo de Hajar alayhi salam, que foi a esposa do profeta Ibrahim alayhi salam, para vocês verem o que significa viver a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós sabemos que esta mulher, Hajar alayhi salam, não foi nenhuma profetisa. Foi uma mulher que foi feita cativa e depois ganhou a sua liberdade nas mãos do profeta Ibrahim alayhi salam. Foi esta mulher que deu ao profeta Ibrahim o seu primeiro filho, Ismail alayhi salam. Portanto, ela foi mãe de um profeta, mas ela não foi profeta. Então, como vem no hadith, no riwaya, esta mulher Hajar alayhi salam, quando foi deixada pelo marido numa terra árida e desértica, naquela altura Maca era deserto, não tinha nada. Ela foi deixada lá sem nada, juntamente com seu filho pequeno, Ismail alayhi salam. Ela só tinha com ela um pouco de água que não estava gelada e algumas tâmaras, só isso. Não tinha frangos, bife, nada disso. Só um pouco de água e algumas tâmaras. Ela perguntou ao profeta Ibrahim alayhi salam: "Ó Ibrahim, vieste nos deixar aqui no deserto sob os cuidados de quem?" Ibrahim alayhi salam respondeu, disse: "Deixe-vos sob os cuidados de Allah subhanahu wa ta'ala." Ela perguntou de novo: "Allahu amarak?" "Ó Ibrahim, isto é uma ordem de Allah? Foi Allah que te ordenou para que fizeste isso?" Ibrahim alayhi salam disse: "Sim, isto é uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala." Qual foi a resposta dela? "Idhan falan yudayya'na." Allah não nos vai abandonar. Allah não nos vai deixar padecer. "Ó Ibrahim, pode ir embora, pode regressar para a Palestina, eu e Ismail vamos ficar aqui com Allah subhanahu wa ta'ala. Allah vai nos proteger." Caros irmãos, estamos a falar de um fenômeno no mundo da crença. Isto é um fenômeno. Eu costumo dizer, esta mulher, Hajar alayhi salam, se estivesse nos nossos dias, a própria família teria levado ela para um psicólogo, para ver o que é que se passa com a nossa filha. Não está bem na cabeça, não pode ser. O marido abandona ela no deserto, sem comida, sem nada, com um filho pequeno. Ainda diz que é uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, ela aceita com toda a satisfação. Nossa filha não está bem na cabeça. Mas qual foi o resultado, caros irmãos? Dela depositar total confiança em Allah subhanahu wa ta'ala. Allah deu a ela água, aquela água sagrada que até hoje as pessoas vão beber lá em Meca quando vão fazer Hajj e Umrah. Trazem também bidões e bidões de água de Zamzam para suas casas. Essa água até o dia de Qiyamah nunca vai acabar, inshallah. Está aí, caros irmãos, é o baraka daquela senhora. Para além da água Zamzam, Allah deu a ela muitas outras coisas. O Safa Marwa foi instituído por causa de quem? Por causa dessa senhora. Allah gostou daquele gesto dela percorrer entre as duas montanhas Safa Marwa à procura de comida para seu filho Ismail. Allah instituiu aquilo como ritual de Hajj e Umrah até o dia de Qiyamah. Todos forem fazer Hajj e Umrah devem também fazer Safa Marwa. Tudo isto por causa desta senhora. Portanto, caros irmãos, confiar em Allah subhanahu wa ta'ala não é entretenimento, como eu disse. Nós temos que viver a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. E hoje, mais de qualquer momento, precisamos de ter Allah em nossos corações. Precisamos de viver a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda a correta compreensão e que Allah nos conceda tawfiq para pormos em prática todas as suas ordens, ensinamentos e sunnats de Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.